Olá pessoal, meu nome é Dayana e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como criar uma tela usando o P5JS. Então se você quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Bom, eu vou apresentar a tela para vocês, certo? Eu tô aqui com o P5JS aberto, então a gente vai aprender a fazer essa tela aqui utilizando o controle do teclado. Então, se eu apertar para baixo no teclado, ele vai para o botão da tela 2 e se eu apertar para cima, ele vai para o botão da tela 1, certo? Então, a gente vai aprender a fazer esse código agora. Vou abrir aqui outro exemplo no P5JS, certo? Que eu vou abrir um novo. Então, aqui eu vou iniciar. Primeiro, eu vou colocar como o meu canvas. Ele vai ter aqui um tamanho de 400 por 500 pixels. Eu vou colocar aqui a cor do meu background. Aqui ele está criando para mim uma tela simples, né? Com o background aqui na cor cinza. Então, para me mudar a cor do background, eu vou aqui. Então, eu vou pesquisar no Google tabela de cores. E aí, eu vou abrir essa tabela aqui. Vou colocar essa cor aqui, tá? Então, a gente tanto pode colocar aqui como o nome da cor ou o código aqui da cor em hexadecimal ou aqui em RGB. Eu vou usar o código em RGB, certo? Então, aqui eu vou colocar o código que eu copiei lá. E aí ele vai colocar a cor que eu escolhi lá para mim. Então aqui vocês já aprenderam como mudar a cor do background. Então depois disso eu vou fazer os retângulos dos botões, certo? Então aqui eu vou usar o rect, que é um retângulo. Vou dizer a posição do meu botão, do meu primeiro botão. Vou só parar de executar aqui. Vou dizer a primeira posição do meu botão, que é 100 pixels. A altura do meu botão, vou colocar 200 pixels. E a largura do meu botão, também vou colocar 200. E a altura eu vou colocar 50. E na borda, eu vou fazer um arredondamento de 10 pixels, certo? Então aqui, lembrando para quem ainda não sabe, esse valor de 100 é o valor da posição em X. O valor da posição em Y é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é o valor da largura do retângulo e o quarto parâmetro é o valor da altura do retângulo. E esse último aqui é o valor do raio da borda que a gente quer arredondar ali nas pontinhas do retângulo, certo? Então aqui esse retângulo vai ficar nessa cor. Eu vou colocar um fio aqui. O fio, ele preenche o retângulo que a gente está criando. Então, aqui eu vou colocar uma cor para o meu retângulo. Vou usar essa cor aqui. Então, aqui, inicialmente, a gente já tem um retângulo aqui nessa cor mais escura de azul, meio roxo, certo? Então, depois disso, eu vou criar mais um retângulo na altura de 300 pixels. E aí, a gente coloca um retângulo aqui embaixo, certo? Se a gente quiser subir isso aqui, é só diminuir aqui para 100 e aqui para 200, fazer uma diferença de 100. Então ele deu uma subidinha. Se quiser menos, 150. E aí você vai testando as localizações que você quer para o seu retângulo, certo? Vou deixar assim. E aí depois a gente vai colocar os textos que vai aparecer em cada botão. Então eu vou usar o text e aqui eu vou colocar o texto que eu quero, que é tela 1, e aqui eu vou colocar a posição, vai ser 100 para X inicialmente, né? É só um teste para a gente ver qual a posição que vai ficar. E vou colocar 150 para Y, ou seja, eu coloquei a posição que está aqui do meu retângulo. A gente vai ter que alterar, com certeza, porque aqui, ó, tá aparecendo aqui bem pequeno. Então aqui primeiro eu vou colocar o tamanho do meu texto. Então para colocar o tamanho eu vou usar o text size, e aqui dentro do text size eu vou colocar o tamanho de 26 pixels para a minha letra, certo? O tamanho da minha letra, então ela vai ficar mais ou menos assim. Então eu vou colocar aqui uma cor para ela, fio, vou pegar aqui uma cor mais clarinha, certo? Vou colocar esse cinza aqui. Então ficou essa corzinha aqui mais clara, e aí eu vou posicionar.
para ficar mais bonitinho, eu vou utilizar o Text Align para fazer o alinhamento do meu texto no centro. Então, eu vou colocar aqui Center, Text Align Center, certo? Então, o valor que eu vou colocar aqui vai ser o valor que eu quero que fique o centro do meu texto. Então, aqui eu vou colocar 200, porque o meu Canvas ele tem 400 pixels, então o meio dele vai ser 200, certo? Então, aqui vai estar no meio. E aí eu vou descer um pouco, vou aumentar aqui 30 pixels, vai ficar 180 pixels, que aí ele vai vir direto para o meio, o centro do meu retângulo. Então, é assim que a gente coloca o nome no centro. Se vocês quiserem outras posições, é só ir alterando aqui. Esse é o valor de X e esse é o valor do Y para o nosso Canvas. Então, aqui eu vou criar mais um texto, vou copiar e colar aqui. Vou criar mais um texto e esse texto aqui vai ser o texto da tela 2. E aí eu vou colocar, vai ficar na mesma posição para X e o Y aqui eu vou colocar 280, certo? Então, se vocês perceberem, eu aumentei 30 pixels do valor que está aqui no meu Y do retângulo. Feito isto, eu vou só colocar um texto da tela de menu para a gente identificar a tela, certo? Então, é só copiar o mesmo texto aqui, colocar tela de menu, ou só menu, se a gente quiser. E aí, a gente vai colocar aqui no tamanho, botar 100 aqui. Pronto, apareceu aqui pra gente. Se a gente quiser colocar outra cor aqui, é só colocar um fio com outra cor. Vou colocar nessa mesma cor que tá aqui do retângulo. Então, vou subir esse fio que eu estou utilizando para preencher tanto o meu texto quanto o meu retângulo, certo? Tá aqui. Ótimo. Agora a gente já tem a tela feita. A gente já tem os botões, já tem o texto, já tem a identificação da tela. E agora a gente vai fazer para a gente conseguir identificar qual o botão que está sendo selecionado. A gente vai utilizar o controle com o teclado. Vou utilizar a função Function Key Pressed. O key aqui vai ser o teclado, né? Então, dentro dessa função, eu vou verificar qual foi a tecla do teclado que foi pressionada, certo? Então, aqui dentro eu vou colocar se o key code, ou seja, o código do teclado for up, que no caso vai ser a tecla de seta para cima, certo? A gente vai colocar aqui que o retângulo borda, vou colocar borda igual a 150. Else if. Aí aqui dentro do if eu vou verificar a mesma coisa para o down, que é a seta para baixo, né? Aí aqui dentro a gente vai colocar que a borda é igual a 250. O que é que a gente está dizendo aqui? A posição de Y onde a borda vai estar, certo? Então, a borda que eu estou dizendo aqui vai ser uma borda que eu vou criar para que ela seja posicionada de acordo com o teclado. Então, aqui embaixo eu vou criar uma borda que é o mesmo retângulo, só que aqui não vai ter preenchimento. Então, a gente vai colocar aqui no fill, ou seja, não preenche. E depois a gente vai colocar stroke. Esse stroke é a borda, certo? Então aqui a gente vai colocar stroke e vai colocar a cor da borda, que eu vou colocar a mesma cor do meu texto. Então aqui vai ser isso, mesma cor do meu texto, certo? Agora já criou uma borda aqui, se a gente puder ver, tá tudo com borda, até o nome do menu. Então antes do nome aqui, depois do background, a gente vai dizer no stroke, que é para só ter borda onde a gente quer, que é esse retângulo aqui, certo? Então, aqui na posição de Y, a gente vai colocar aqui borda. Por quê? Porque essa borda aqui é a variável que a gente está alterando aqui dentro,
certo? Então eu vou declarar essa variável aqui, let borda igual a 150. Então inicialmente ela vai estar em 150, certo? Se eu pressionar o teclado na seta para cima, ele vai para 150, e se eu pressionar o teclado na seta para baixo, ele vai para 250. Então aqui a gente pode ver se está funcionando. Eu apertei para baixo agora, ele foi para a tela 2, apertei para cima, foi para a tela 1. Inicialmente é isso, em outro vídeo eu posso estar trazendo outras ideias de controle. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei para mim, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Agora a gente tem vídeo todo sábado às 16 horas. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo como fazer a tela utilizando o controle do mouse, ok? Então muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau!